Bom dia a todos. A gente sempre aguarda um segundinho para todos aqueles que nos assistem de casa através do YouTube e do Facebook. Também fica o nosso bom dia, então, aos nossos colegas que nos assistem através das redes sociais. Hoje eu resolvi falar um pouquinho sobre esse tema que, como a Marina já falou, é o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Para aqueles que não sabem, a doutrina é codificada por Allan Kardec em 5 obras principais e o Evangelho segundo o Espiritismo é a obra terceira. E como as leis da física dizem, né, o que fica no meio é o que sustenta, né, o que dá força. E então é por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo é a terceira obra e não a primeira, mas é a mais importante. É ela que dá força a todas as outras. E fica a recomendação daqueles que estiverem passando por dificuldades em casa. Eu tenho certeza que a leitura deste livro diariamente, ou dentro das possibilidades, com certeza vai facilitar muito a compreensão das dificuldades. Esta frase, não vim destruir a lei, ela está no Evangelho de Mateus. E Jesus cita essa frase ao ser questionado sobre os ensinamentos de Moisés. Né? E a gente também pretende conversar sobre qual é a visão do Espiritismo. Né? Será que o Espiritismo veio a destruir a lei de Jesus? Né? Nós vamos também conversar no dia de hoje por que o Espiritismo surge na Europa e o que nós podemos esperar do futuro, com base nesse capítulo, né? O que nos aguarda, quais são as esperanças e consolações que o Espiritismo e o Evangelho de Jesus nos traz nesse capítulo, para compreendermos um pouquinho mais sobre o nosso dia a dia. Então é sobre isso que a gente pretende falar hoje. Partindo do princípio da reencarnação, de que não somos apenas essa vida, né? Não temos apenas essa vida, temos outras e já tivemos muitas outras. Como será que éramos há 3.300 anos atrás? Como era a nossa civilização quando Moisés, né, lá no Egito, resolve, inspirado, é claro, por bons espíritos, auxiliar no processo de libertação dos hebreus, de milhares, talvez milhões de hebreus, que eram tidos como escravos do Egito. Como será que era esse povo? Como nós éramos naquela época? Basta apenas fazer uma reflexão no nosso dia a dia. Hoje nós temos pessoas que brigam por causa de time de futebol, né? Eu gosto muito de assistir futebol e às vezes eu assisto o noticiário e fico pensando como que pode, né, uma pessoa matar a outra por causa de um jogo de futebol. Mas daí a gente leva para o nosso dia a dia e verifica que às vezes as brigas conjugais surgem por causa de uma toalha que a mulher deixa na cama. Geralmente a mulher. Não, Marina? Fazendo essa analogia, trazendo para o nosso dia a dia, lá em casa é a mulher que deixa na cama, eu não deixo. Mas talvez é porque eu acho que eu era mulher na outra vida, na anterior. A gente fazendo uma analogia, como pode, né, no dia a dia de hoje, essas brigas ocasionadas. Agora você imagina 3.300 anos atrás, quando Moisés tinha que liderar todo esse povo, né, levar de um lugar para o outro, levar para casa de novo, digamos assim, milhares de quilômetros, eu não sei quantos quilômetros, mas vocês imaginam como que era. Então ele teve que trazer um Deus muito vingativo, muito tenso, né? Se não fizer, Deus vai fazer isso. E aí surgem então as 613 normas que Moisés passa para aquele povo. É como se fossem regras mesmo, ao pé da letra. Se não fizer isso, vai acontecer isso. E essas 613 normas é o que vão formar a Torá, né? Dentro do judaísmo. E então, essas são as 613 normas. Mas Moisés também, no Monte Sinai, ele recebe os 10 mandamentos.
E esses 10 mandamentos, eles não são para aquele povo naquele momento. Esses 10 mandamentos, né, que nós conhecemos tanto nas outras religiões, em todas as religiões praticamente cristãs é falado, são mandamentos universais, que funcionam ainda hoje, que a gente pode compreender. Então, quando Jesus fala que não veio destruir a lei, ele está se referindo aos 10 mandamentos. Porque as 613 normas talvez precisariam, ao longo do tempo, ser adaptadas, porque as pessoas evoluem, né? As pessoas melhoram. E então Deus manda, né, através, a gente reconhece na doutrina espírita, que foi uma inspiração de Moisés, dos espíritos que faziam a coordenação do planeta Terra, não diretamente de Deus, é pelo menos essa a compreensão que nós temos no Espiritismo. E Moisés, pela sua mediunidade, recebe essas sequências e traz esses ensinamentos naquela época. 1.300 anos depois, vem Jesus, né? Encarna na Terra, e é importante fazer essa observação que ele não precisava encarnar. Jesus não tinha necessidade nenhuma de espiar ou então de provar nada a ninguém. Nem tampouco depurar os seus equívocos, né? Se limpar dos equívocos de vidas passadas. Jesus já tinha alcançado a perfeição aproximadamente 4 bilhões de anos atrás, quando ele cocria a Terra. Quando ele faz o processo que nós conhecemos através das obras de Emmanuel e também outras, de desligamento de um pedaço do Sol para a criação da Terra, é claro, auxiliado por muitos e muitos espíritos, quando Jesus faz esse processo de cocriação da Terra, ele já era espírito perfeito. Ele já era alguém que já tinha alcançado a perfeição, que não tinha mais necessidade nenhuma de encarnar. Então, 4,3 ou 5 ou 7, seja lá quantos forem, bilhões de anos depois, ele encarna. Então a gente não tem noção do tamanho do processo e o quão ele teve que se reduzir para estar conosco. Eu sempre uso nos estudos o exemplo, uma brincadeira. É como se nós tivéssemos colocados o Sol dentro de uma lâmpada. Mais ou menos nessa proporção é a encarnação de Jesus. E ele encarna na Terra, então, para nos mostrar o verdadeiro sentido das leis universais trazida por Moisés. E ele faz a adaptação em uma frase dessas 10 leis, que é muito conhecida. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí estão todas as leis e todos os profetas. Ele resume, ele não modifica. Mas ele também faz denúncias. Jesus denuncia a todos aqueles que pregavam a lei, independente da religião, mas que não as cumpriam. Ele fala muito, né, dos equívocos dos fariseus e tantas outras de nós que com certeza não estávamos dentre esses. Jesus ensinava pelo seu exemplo. Jesus ensinava com as suas palavras também, mas principalmente com o seu exemplo, essas leis que já haviam sido ditas antes. Jesus era então uma potência encarnada. Mas muitas coisas Jesus não podia falar. Por quê? Porque ainda aquele povo não estava preparado. Não é assim com as nossas crianças que estão aqui hoje? Tem muitos questionamentos que, se eles fizerem, nós não podemos ensinar tudo realmente como é. Nós temos que falar ainda, né, de como uma estrela que brilha no céu, um desencarnado. Tem coisas que a gente é questionado, que às vezes, né, a gente não consegue se sair como pais e mães, né, não preciso citar, né, que você vai falar conforme a evolução da criança. A criança vai crescendo, você vai dando um norte melhor. Ou às vezes ela vai descobrindo, né, nas redes sociais, nos vídeos do YouTube, não é assim? E daí daqui a pouco os questionamentos vão aumentando e vão aumentando. E é assim que acontece também com a evolução do povo. Então Jesus não podia falar tudo. Imagina ele chegar para o Simão Pedro. Para o Simão Pedro nós vamos pegar André e Tiago, os irmãos, que viviam
se tapeando, os dois brigando. Imagina ele falar assim, não, calma, provavelmente na encarnação passada vocês devem ter um matado o outro, alguma coisa assim. Meu Deus, não ia ter compreensão, encarnação passada, como isso? Então não dava para falar tudo. E aí surgem então as parábolas. E aí surgem as histórias, historinhas. Para quê? Para que 2000 anos depois nós estejamos aqui sentados tentando compreender as historinhas, as parábolas. Ele avisa, deixa um aviso, né? Ele deixa um recado lá nos últimos sermões, que é para a gente prestar atenção. E ó, eu vou ler ele para vocês, é 4 linhas. E eu rogarei ao Pai, a Deus, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós, aí ele repete, aos cristãos que acreditam nele, o conheceis, porque ele habita convosco e está em vós. Não vos deixareis órfãos, voltarei para vós os outros. Então, isso está em João, e essa parte do Evangelho é utilizada até hoje, né, para falar da volta de Jesus. Mas será que é uma volta encarnada? De novo, né? Será que tem nesse... Poxa, ele encarnou, veio, tentou, se escondeu, digamos assim, durante 30 anos, né? Ficou quietinho, sem fazer os seus magnetismos. E aí começa a operar através do magnetismo, a sua influenciação, e já matam ele. Imaginem se ele encarnar de novo, no meio desse povo doido, não dura uma semana. Gente, então, quando ele fala que vai voltar, vai estar conosco para trazer coisas que ele não podia falar naquela época, nós temos na doutrina espírita a compreensão de que seria o espiritismo, com os seus ensinamentos, e claro que outras religiões também que trazem esse conhecimento da continuação da vida. Falando disso, entrando nessa parte, será que o espiritismo... Acho que não está selecionado, Clóvis. Aí. Será que o espiritismo, então, vem destruir a lei de Jesus? Nós falamos tanto de Jesus aqui, né? Com certeza não. Né? Isso é muito interessante, a gente ter essa compreensão. Porque, né, Jesus encarna e 1800 anos se passam, 1800, mais precisamente 1850 anos se passam, e aí surge o espiritismo. Mas como que ele surge? É claro que nesses 1800 anos a gente teve algumas vitórias dos cristãos. Batalharam tanto os primeiros cristãos, né? Nos primeiros 300 anos principalmente, para levar o ensinamento do Cristo. Mas, gente, a gente comete muitos equívocos nessa época, nesses 1800 anos. Eu digo a gente, com certeza, se somos espíritas, hoje nós temos com certeza um pezinho nesses problemas lá atrás, pelo conhecimento que já nos é facilitado. E surgem então os karmas coletivos gerados pela Inquisição e pelas cruzadas. Por que karmas coletivos? Porque nós, na época, matamos em nome de Jesus. Não bastava matar Jesus. A gente vai e depois mata e diz que é por causa de Jesus. Então a gente cria processos de karmas coletivos em grandes regiões. Mas talvez um dos principais problemas que a gente comete é a entrada no poder. A entrada da doutrina espírita, a entrada do cristianismo no poder. E através do poder, a gente começa a cometer alguns equívocos que a gente citou agora. E então, precisaria vir essa nova revelação que viria através do Espírito da Verdade.
Mas como que isso ia vir se não tinha espaço? A ciência nem existia, a ciência estava no bolso praticamente da religião. E aí se planeja então a Revolução Francesa. Eu estou comentando algumas coisinhas de história para a gente entender como que surge todo esse processo. Porque sem a Revolução Francesa, é claro que ela comete muitos equívocos, muitas coisas erradas através da violência. Mas nós escolhemos a liberdade que nós temos hoje no nosso país graças à Revolução Francesa. Nós, os Estados Unidos, a liberdade no sentido, é claro que não é totalmente liberdade, mas esse sistema democrático. E então, nesse momento de revolução, a religião fica no seu cantinho e surge as ciências. E aí, é igual quando a gente faz uma reforma em casa. Imaginem vocês com a casa, nós com a nossa casinha lá, às vezes alugada, ou às vezes outras casas que já têm um pouquinho mais de poder aquisitivo, mas imaginem que ganham um dinheiro grande e você quer aumentar a sua casa. A primeira coisa que a gente ia fazer, provavelmente. Será que a gente iria emendar puxadinhos para cima, para baixo, para os lados, ou a gente ia comprar um novo terreno, ou então destruir e começar do zero? Qual é mais fácil? É mais fácil com o terreno limpo. E é por isso que a doutrina espírita surge a partir dessa época. Porque não tinha mais tantas religiões no poder. E a doutrina espírita precisaria da ciência para ser comprovada. Então surge nessa época a doutrina espírita com o aval da ciência, porque teve muitos cientistas que foram e tentaram questionar o espiritismo. E havia necessidade. Por que na Europa? Imagina se fosse no Brasil, nós éramos ainda praticamente uma colônia. Não teríamos como fazer esse questionamento. E é por isso que ela surge lá. Uma união, então, da ciência e da religião para surgir o espiritismo. E dar sequência aos ensinamentos do Cristo. A doutrina espírita vem para dar sequência, assim como Jesus vem para dar sequência nas de Moisés. Revelando, nessa doutrina maravilhosa, muitas coisas que facilitam o nosso dia a dia. Os mistérios ocultos, quantos de nós, através de descobrir a doutrina espírita, começamos a compreender o porquê das dificuldades do nosso dia a dia? Quantos de nós começamos a entender que somos nós os artífices do nosso futuro? Do nosso presente é um resultado do que semeamos lá atrás. Quantos de nós reconhecemos então com a doutrina espírita a responsabilidade de uma mudança e de uma reforma íntima? É claro que ser espírita, como diz o Raul Teixeira, não é fácil, porque nós compreendemos as verdades da vida, mas ela é muito consoladora, porque a gente então compreende que a caridade ela vai funcionar como se fosse num sistema contábil para diminuir as nossas falhas do passado. A caridade, toda aquela caridade não precisa ser a material, tudo aquilo que você faz em prol de alguém, seja uma conversa, um perdão, um auxílio, vai funcionar para auxiliar no processo de quitação das nossas dívidas perante a nossa consciência. Então, quando eu auxilio, eu diminuo os meus problemas. Nós reconhecemos na doutrina espírita que chega de tanto sofrimento. É claro que um espírita continua com luto quando perde alguém. Continua, não pensem que virou espírita não vai sofrer na perca de um ente querido. Mas o sofrimento vai ser atenuado pela consolação da continuidade da vida, do poder do reencontro através do processo do sono, quando for permitido, é claro. O poder do reencontro
na vida espiritual, que é a vida verdadeira. Então, a doutrina espírita, é claro que ela nos traz muitas responsabilidades, mas o principal que ela nos dá é esse consolo do reencontro com os nossos familiares e da percepção de que nós nunca estamos sós, porque sabendo que existem desencarnados aqui, junto conosco, naqueles momentos de depressão, de ansiedade, de dificuldade, em que parece que o mundo está desmoronando, se nós fizermos um momento de reflexão, de oração, com certeza no nosso quarto ou ambiente que nós estivermos, nós vamos ser amparados e auxiliados. Então a doutrina espírita também traz esse consolo que Jesus vinha tentar nos explicar à época. Entrando quase na parte final, praticamente entrando na parte final, o que nós podemos esperar do nosso futuro? Nós reconhecemos que Jesus não veio destruir a lei de Moisés. Reconhecemos que a doutrina espírita também não veio destruir a lei de Jesus. Moisés teve como missão lançar as leis de Deus aos hebreus, que era o único povo que acreditava num Deus só. Vocês sabiam disso? Na época. Por isso que Jesus nasce naquela região. Os outros povos acreditavam em vários deuses. Jesus veio reforçar estas leis, mas nos fala de uma vida futura, que após a morte, nos fala de um Deus amoroso e que seus ensinamentos teriam que chegar a todos os lugares do mundo, pois as suas leis eram universais. E vejam só que hoje nós somos 2,5 bilhões de cristãos no mundo. Vocês sabiam desse número? 1 em cada 3 pessoas no planeta Terra acredita em Jesus. É claro que a missão era para ter alcançado todos, mas nós temos 157 países que têm cristãos, seja protestantes, católicos, evangélicos, espíritas, né, outras religiões cristãs. 2,5 bilhões. Então, Jesus com certeza alcançou o orbe todo, com seus ensinamentos de amor. Allan Kardec, com o auxílio de espíritos de alto escalão, com o auxílio de dezenas de médiums no mundo inteiro, traz a revivência dos ensinamentos do Cristo. Será, a pergunta que não quer calar, será que depois de tudo isso, nós estamos conseguindo viver os ensinamentos de Jesus? Nós temos ainda muita dificuldade da compreensão. Vocês viram, né, nós temos o caso que aconteceu recentemente, de uma mãe que acabou esquecendo a criança no carro, né, que acabou falecendo. Não é um crime premeditado, acredito eu, pelas circunstâncias. Será que nós temos o potencial ou nós temos um passado tão correto para fazer o julgamento desses equívocos? Nós vemos essa mulher quase ser linchada. É praticamente o que aconteceu com Jesus, os seus ensinamentos, quando ele fala que atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. Ninguém está defendendo ou então livrando dos efeitos dessa consequência. O que eu gostaria de chamar a atenção, serve para mim, serve para todos nós, é que a gente também tem os nossos equívocos. Isso serve como uma revivência dos ensinamentos de Jesus, que veio falar sobre isso, né? Sobre o não julgamento há 2000 anos atrás. O cerne da doutrina espírita, que eu comentei, que é o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, neste primeiro capítulo que nós conversamos hoje, ele finaliza falando da nova era, desta terra que herdaremos um dia, daqui a um pouco tempo, né? Não tanto assim, se for olharmos para trás, todos os sofrimentos que já passamos.
Quem vai herdar essa nova terra? O que vai acontecer no planeta Terra? Será que a gente vai continuar sempre com essa perpetuação do mal, das possibilidades de cometer os equívocos que essas pessoas maldosas, que são as que, não as que cometem os erros, mas as que organizam a maldade no mundo? É sobre elas que a gente tem que fazer essa reflexão. Não num ato de julgamento, mas de tranquilidade. Porque a gente vê muito noticiário ruim. E no momento espírita, né? Ele fala, Jesus sabe desta sede de justiça que todos nós temos. Então, como será essa nova terra? Como será esse futuro que nos alcança em breve? Com certeza, através dos ensinamentos desse evangelho lindo, a gente descobre que quem habitará a terra são os aflitos, os pobres de espírito, os puros de coração, os brandos e pacíficos, os misericordiosos, enfim, todos aqueles que amam. É claro que há um processo de depuração e ficarão aqueles que cometem a maldade. Não vai ser todos excluídos do planeta Terra, mas os que organizam o mal, com certeza terão que dar um espaçozinho, né? E um dia talvez eles retornem, talvez não, com certeza retornarão à Terra. Mas nesse primeiro passo, nesse primeiro processo, todos esses que organizam a maldade, nesse noticiário nosso do dia a dia, com certeza terão que ser exilados do planeta Terra para que nós consigamos colher esses frutos dessa nova era. Mas, porém, nenhuma revolução se lança sem que haja luta. E não é luta, talvez de briga, de matança, mas é uma luta de ideais. No nosso dia a dia, quantas pessoas desistem do cristianismo, ou do espiritismo, ou das religiões, porque descobrem que vão ter que mudar o seu dia a dia, que vão ter que mudar a sua reforma, fazer uma reforma íntima. Quantas pessoas não querem, porque querem vivenciar apenas as coisas mundanas, as coisas materialistas, são importantes, mas não querem vivenciar esses outros lados. Quantas pessoas na família de vocês já convidaram para vir à doutrina espírita e elas não conseguem vir? Agora vocês imaginem no mundo espiritual, quantos que pensam semelhantes a esse tipo de situação, ou pior, que não querem a perpetuação do cristianismo de Jesus. Quantos não desejam essa espiritualização do planeta Terra? Quantos arquitetam a destruição das coisas boas? E é por isso que eu chamo a atenção desta reforma que vai acontecer no planeta, mas que vai haver uma necessidade de luta, de batalha, principalmente de nós contra nós mesmos. Porque se eu me blindo, se eu me preparo, como nós estamos falando de um mundo espiritual, de um mundo de energia, não há obsessor que consiga nos alcançar quando nós estamos iluminados. Não tem como. As leis da física não permitem isso. Então, este processo que nos aguarda, desse grande movimento que existe no planeta Terra, que se inicia como todas as outras revoluções. A reforma na nossa casa não é assim quando a gente vai reformar, né? Primeiro aquela baderna, aquela bagunça, criança chorando, pedreiro batendo na parede, relógio tocando, os filhos gritando. Não é assim quando a gente está reformando a casa? Não fica dependendo da reforma, não fica uma bagunça? A não ser que você consiga sair da casa, né? Mas se você tiver que lidar com esse processo, é difícil. Mas depois fica tão bonito, né? Então, nessa reforma que vem se implantando no planeta Terra, através do Cristo, através dos seus continuadores, nós vamos precisar batalhar. E o recado está no final desse primeiro capítulo, e Fenelon, o espírito que dá esse recado, ele é muito enfático. Ele fala, olha, a gente vai precisar lutar, porque nós somos minoria hoje. Os bons, pela ocasião do planeta,
não correspondem, os bons íntegros não correspondem a 30% da população. Nós temos aí uns 30% inclinados à maldade e o restante em cima do muro. E o que está para acontecer no planeta é uma coisa boa. Se é boa, faz parte, né? Os bons vão querer só os 30%. Então, há uma necessidade de reformulação e uma necessidade de batalha. Desencarnados e encarnados também, que não querem a volta do bom, do belo, né? Vão lutar para que nesta separação de joio e de trigo, que é o que Jesus falou que ia acontecer, nessa separação, continuem perpetuando as questões mais materialistas. E nós, quando escutamos isso naturalmente, nós vamos nos sentir ansiosos, não é mesmo? Quantos de vocês não desejariam olhar lá para fora e poder deixar as casas todas abertas, não se preocupar com o filho na escola, que poderá estar sendo arrombada, metralhada a escola por algum invasor? Quantos de vocês não gostariam de ter um trabalho mais correto e menos usurpador? Quantos de vocês, né, o trabalho que eu digo, onde a gente trabalha, uma governança mais justa, seja de município, estado ou país? Quantos de nós não sonhamos com isso e a gente fica ansioso? Tem um livro, para finalizar, entramos na parte final agora, tem um livro lá na biblioteca que é do Haroldo Dutra Dias, ele se chama Apocalipse, Mitos e Verdades. E ele nos fala sobre os ciclos da vida. Na nossa vida não é ciclos. Vocês já pararam para pensar que vai ter momento que parece que as coisas, tem dias que a coisa dá tudo certo, não é assim? Daí tem outro dia que dá tudo errado. Daqui a pouco você está bem financeiramente, daí acontece um problema de saúde. Daí fica bem de saúde e acontece um problema financeiro. Ou desencarna um ente querido. Não é assim. Os ciclos da nossa vida vão se indo. O dia, depois a noite, as 4 estações da lua. Se a gente for olhar as estações do ano, e vai se repetindo os ciclos, né? Criança, jovem, adulto, né? mais experiente, daí desencarna. Depois volta criança, e assim vai indo. Não é assim a gente acha que morre, mas depois só recomeça. E Haroldo Dutra Dias nos traz isso com muita naturalidade, nos falando desses ciclos. E tem um sábio, eu quero trazer um trechinho, um texto aqui para vocês, de 2.400 anos atrás. Ele está na parte da Bíblia do Velho Testamento, em Eclesiastes. E ele foi descoberto que era o rei Salomão, filho do rei Davi. E olhe como esse texto é maravilhoso para nós nos acalmarmos, nós diminuirmos um pouco a nossa ansiedade para esse futuro do Evangelho do Cristo. Olhem que texto lindo. Não passou lá, Clóvis? Eu acho que é a caneta mesmo. Vamos ver. Passa para mim lá que eu vou ler o texto. A imagem já nos fala de evolução. Eclesiastes, capítulo 3, versículos 1 ao 8. Vai ficar pequeno, mas eu vou ler. Tudo tem seu tempo determinado, e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado
e tempo de falar. Tempo de amar, tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Ele nos traz essa grande revelação que é aquilo que nós fazemos e depois colhemos. Matamos lá atrás, depois volta na família. Erramos, jogamos pedras no caminho, depois tem que ajuntar as pedras. Semeamos guerras, depois vamos ter que colher paz. Vamos ter que encontrar a paz nesse processo. Ele nos fala desse grande ensinamento que é tudo ao seu tempo. E é por isso que às vezes as coisas não dão certo no nosso dia a dia. Às vezes não é o tempo de Deus. Não é o tempo das coisas realmente acontecerem. Nós comentamos sobre as religiões, que Jesus não veio destruir a lei de Moisés, que o Espiritismo não veio destruir a lei de Jesus, e que todas as religiões, todas elas provavelmente não vão ser a religião do futuro, nem mesmo o Espiritismo, porque todas elas vão ter que, ao longo do tempo, ir se ramificando e se agrupando e se ajustando e se dando as mãos para formar a grande religião do futuro, que vai ser, com certeza, a fraternidade. Teremos muitas batalhas para isso acontecer, é claro, mas nós não somos imortais. A vida no mundo espiritual nunca é atingida pelos colossais problemas da terra carnal. A vida no mundo espiritual, ela continua linda e bela, de acordo com a nossa semeadura, é claro. Jesus nos falou do reino dos céus, né? Calma os aflitos, calma a minoria. As coisas vão se ajustar na terra e nos céus também, com certeza. Lembremos de que somos energia. E energia nunca morre, nunca acaba. Obrigado pela paciência, pelo tempo. Fiquemos todos, então, com esses ensinamentos do Mestre Jesus, corroborados e continuados pela doutrina espírita. Gratidão a todos. Obrigada, Diego.